A gente começa te contando que a Federação das Indústrias do Paraná pediu a revogação do incentivo fiscal às montadoras de automóveis do Norte e Nordeste. O benefício foi incluído no texto da reforma tributária que está sendo discutido no Congresso Nacional. O comunicado oficial da entidade foi divulgado ontem e ocorre algumas semanas depois dos governadores das regiões Sul e Sudeste criticarem a iniciativa. O incentivo dado às montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste está previsto no texto da reforma tributária que foi aprovado no Senado. Essa previsão foi incluída no texto final pelo relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. No entendimento da Federação da Indústria do Paraná, a FIEP, a medida incluída na proposta durante a tramitação no Senado tem o potencial de destruir toda a cadeia automotiva localizada nas regiões Sul e Sudeste. Guilherme Hackme, que é coordenador do Conselho Temático de Assuntos Tributários da FIEP, criticou a inclusão desse incentivo fiscal na reforma. A indústria já vem há anos sendo o setor mais onerado dentro do sistema tributário atual. Por isso que uma melhor distribuição da carga tributária entre os setores é fundamental para a retomada econômica da indústria. E a simplificação do sistema vai reduzir custo para o setor, vai gerar ganho de competitividade e vai permitir o redirecionamento do recurso para onde importa, que são os novos investimentos. E o fim da guerra fiscal é primordial. Ele acaba com a artificialidade de custo de veículo por conta de região e, além disso, pode potencializar a capacidade do parque industrial paranaense, que já conta com mão de obra qualificada, a infraestrutura logística e um excelente ambiente de negócio. Por isso que essa medida de beneficiar as montadoras aí das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste nos parece assim absurdo e vai contra tudo que a reforma preza e promete. Gustavo Hackme ressalta também que o benefício previsto para as montadoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vai afetar a competitividade, afetando então a atração de investimentos desse setor para as outras regiões do país. Em primeiro lugar, os veículos produzidos nessa região, em razão dos incentivos, vão chegar ao consumidor final com preço menor, sendo mais competitivo do que aqueles produzidos nas demais regiões. E assim vai tirar a competitividade da indústria do Paraná. E ainda, em razão da menor carga tributária daquela região, as montadoras podem acabar ainda direcionando seus novos investimentos para aquela região ou mesmo até para fora do país, deixando de fazer investimento nas indústrias do Paraná por falta de competitividade. Em seu comunicado, a FIEP pede aos deputados que vão apreciar novamente esse texto da reforma que impeçam a manutenção desse incentivo para montadoras das três regiões. O deputado paranaense Tião Medeiros, do PP, ressaltou que concorda com o apontamento feito pela Federação da Indústria do Paraná. Alguns benefícios que tinham sido colocados até no texto anteriormente era de uma desproporção que comprometeria toda a indústria automobilística que não estivesse no Nordeste, a exemplo da indústria do Paraná. Então, entendo que os estados têm lá os seus meios e benefícios fiscais que estimulam a atração de empresas, mas dentro de uma razoabilidade, sem aquela concessão exagerada. Então, eu sou a favor, penso que esse pedido da FIEP precisa ser atendido, sob pena de comprometer a indústria automobilística fora do eixo do Nordeste. A produção do Jornal da Manhã também tentou ouvir outros parlamentares aqui do Paraná que fazem parte da base do governo sobre esse pedido da FIEP, mas nós não tivemos retorno. Vamos lá, vamos entender a importância desse pedido e por que ele precisa ser ouvido pelo Congresso, principalmente pelos deputados federais que agora estão com a bola, estão com a discussão da reforma tributária que voltou ao Senado, você lembra, voltou à Câmara depois do Senado fazer alterações no texto. Então a bola está com os deputados federais. 40% da produção de veículos no país está em São Paulo. De cada 10, 4 carros são produzidos em São Paulo. O segundo maior polo é o Paraná, que tem 13%. Depois vem ali Minas Gerais, que tem 13% também, e o Rio Grande do Sul, que tem cerca de 10%, 9 ponto qualquer coisa por cento da produção nacional. Então você pega, soma os dados e percebe que mais de 80% da produção de veículos está no Sul e Sudeste. E o que o texto da reforma tributária faz? Tira desta região a capacidade de seguir liderando esse processo. É simples assim, você pega um mercado e vira ele de ponta cabeça. Você tem hoje indústrias, cidades inteiras, onde as economias dependem da produção de veículos.
Pensa numa fábrica de automóveis, quantos empregos estão sendo gerados ali? Não só as pessoas que efetivamente trabalham diretamente na fábrica, mas toda a cadeia em volta, os empregos indiretos, a logística que foi criada, os estados que investiram. Quanto o Paraná deu de incentivos fiscais a montadoras para elas se instalarem aqui? Houve um investimento do povo do Paraná para atrair essas empresas, para que elas aqui gerassem empregos e também gerassem tecnologia. Muita coisa fica aqui, a mão de obra é qualificada e fica aqui em um segundo momento. A gente vai crescendo no longo prazo nesse sentido também. Então, depois de todo esse investimento dos estados do Sul e do Sudeste, do povo do Sul e do Sudeste, agora o texto da reforma vira de ponta cabeça tudo. Não, nós não queremos mais. Agora, quem vai ter os olhares e a ajuda do governo federal para produzir automóveis é o Norte e Nordeste. Você pega 80% do mercado, ignora ele e dá ali um incentivo para uma parte reduzida do mercado. É um absurdo. É um absurdo, isso mexe profundamente com as economias dos estados. Porque é o seguinte, no longo prazo, e o Pedroso pode falar disso também, as empresas vão fazer a conta. Claro que vão fazer a conta. Num primeiro momento, talvez não valha a pena, né? Mesmo com o imposto maior, ela vai seguir com a produção porque ela está ali instalada. Mas quando a planilha começar a mostrar que talvez seja mais vantajoso fechar as portas no Sul e no Sudeste e abrir no Norte e Nordeste, elas vão migrar. E aí como é que fica? Ninguém está dizendo aqui que o Norte e o Nordeste não precisam ser ajudados. Óbvio que sim, são irmãos brasileiros. Mas a forma está equivocada. A forma prejudica demais o Paraná e outros estados vizinhos. Nós temos ali, né, uma economia que, em boa parte, está calcada nessa produção de veículos. Isso foi construído desde os anos 70 na região Sul e Sudeste. Não dá agora, para um passe de mágica, você criar ali cidadãos de primeira linha, que vão ter total atenção do governo federal, vão ter incentivos, vão ter cuidados, vão pegar na mão deles e falar assim, vamos aqui que nós vamos ajudar vocês. E outros que ficarão esquecidos, outros que contribuíram até então. E aí é aquela lógica da economia. Claro que você tem que ajudar todo mundo a crescer, mas quando você ajuda só o mais fraco, em detrimento do mais forte, você não vai necessariamente deixar o mais fraco forte. Você vai deixar todo mundo fraco. Esse é o medo, viu, Pedroso? E o teu medo, ele é fundamentado em dados, ele é fundamentado na realidade, ele é fundamentado na literatura acadêmica e científica. Só que essa turma que colocou esse bando de jabuti, criou esse monstrengo lá no Senado, eles ignoram tudo isso, porque os interesses paroquiais, eles predominam. Vamos lá, é importante a gente chamar a coisa pelo nome. Você vê muita gente falando, olha, meu Deus do céu, existe um preconceito, existe isso, aquilo. Balela. O que existe é que o lobby lá no Senado, dos senadores ligados aos estados do Norte e Nordeste, se impuseram e garantiram o interesse das regiões deles. Eles falam muito bonito quando querem dizer sobre o Brasil como um todo, mas na hora de defender a farinha pouca, é o pirão deles primeiro. E nesse caso é o pirão deles segundo, terceiro e o que sobrar para o resto do Brasil. A gente tem que deixar isso muito claro. O que eles estão querendo fazer é exportar empregos aqui do Paraná, do Sul, do Sudeste, para o Norte e Nordeste, mas usando o nosso dinheiro. Você falou aqui do subsídio que o Paraná deu no passado para constituir essa cadeia aqui do automobilística, né, que você tem aqui em São José dos Pinhais, esse polo que atende uma boa parte da produção brasileira, mas o Paraná fez isso com recursos próprios. O Paraná pegou a sua arrecadação e entendeu que estrategicamente deveria se industrializar nesse sentido e assim o fez utilizando recursos dos paranaenses. Houve uma estratégia, ou seja, o Paraná pagou para que esses empregos e para que essa produção hoje esteja aqui no Paraná. O que eles querem fazer agora é que todos os outros estados,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, paguem para que os empregos e as indústrias migrem. Não faz sentido algum. Vejam só, essas outras regiões do norte, pense na Zona Franca de Manaus, pense no polo de Camaçari, todas essas regiões já receberam incentivos federais, inclusive. Não se desenvolveram tanto quanto poderiam, porque a lógica econômica é o seguinte: você depende de outros elementos, você depende de população, você depende de investimento em educação, você depende de um crescimento econômico como um todo para que a coisa funcione. E muitas vezes os indicadores lá não têm avançado. Então, a reforma tributária que tem o dever de justamente impedir essas distorções, nesse caso ela cria ainda mais distorções. É inaceitável e os nossos deputados têm que atuar pesadamente para impedir que mais recursos daqui subsidiem o atraso da nossa indústria, Mark.